Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de epistemologia e a gente vai trabalhar com dois autores que também contribuíram para essa discussão no âmbito de como a ciência progride, né, e como é que a gente pode demarcar aquilo que é científico e aquilo que não é científico. Bom, nós vamos começar essa aula de hoje com a proposta dos paradigmas científicos, né, do Thomas Kuhn, que era um físico que trouxe aí bastante contribuições no âmbito da filosofia da ciência, ou filosofia do conhecimento, ou mesmo da epistemologia, né, tratando essas denominações como sinônimo. E existe esse livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que está traduzido para o português, é bastante interessante, em que o autor ele vai propor aí uma nova maneira de entender o progresso da ciência. Então, basicamente, ele vai fazer uma crítica ao critério do falseacionismo do Popper, que a gente viu na aula anterior, e ele vai mostrar que, na realidade, quando a gente vai para a história da evolução das ciências, aquela refutação, né, que é proposta pelo Popper, à medida que os testes empíricos vão falseando, né, as hipóteses ou as predições das teorias, elas não implicam necessariamente em abandono da teoria. Pelo contrário, há uma certa resistência em alterar um núcleo teórico quando a gente se depara aí com algumas inconsistências nos testes empíricos. Então, o que o Kuhn vai colocar é que, na realidade, o cientista, né, um grupo de cientistas, eles tendem a proteger as suas teorias, estabelecendo aí, né, uma série de condutas, né, para tentar melhorar as suas proposições teóricas mediante, né, a incorporação aí de algumas justificativas, alterações teóricas, mas dificilmente, né, uma ideia, quando consolidada, né, um paradigma que a gente vai ver no decorrer dessa aula, ele vai ser abandonado simplesmente porque alguns testes empíricos, né, contradizem o que estava previsto na teoria. Bom, para o Thomas Kuhn, ele vai dizer o seguinte: bom, existe um período, né, de ciência normal que é composto aí por um período em que há um processo contínuo de ajuste das teorias, né, à medida que as anomalias vão sendo encontradas nos testes empíricos. Então, em vez de haver refutação e abandono das teorias, como a gente viu no final da aula anterior, né, aquela linha do tempo em que as teorias vão sendo descartadas e vão permanecendo só aquelas que são corroboradas, na verdade, existem aí longos períodos de continuidade numa teoria. E as rupturas, né, a refutação, a gente pode pensar assim, das teorias, elas são mais esporádicas. Né? Então elas ocorrem, né, não que elas não aconteçam, mas elas acontecem com uma frequência muito menor do que a proposição do Popper sugere. E esses momentos são marcados por revoluções científicas, né, em que você tem, né, a proposição de um paradigma alternativo que basicamente entra em conflito com o anterior, né, em que a comunidade científica procede aí gradativamente ou de maneira mais radical, enfim, ao abandono do paradigma anterior e a adoção do novo. Então essa é a proposição, baseada principalmente, né, em alguns fatos históricos na evolução da física, né, que vai servir como um exemplo histórico, principalmente o caso da termodinâmica, né, no livro do Thomas Kuhn. Ele vai exemplificar, obviamente, né, vai usar isso como exemplo para expor aí a sua linha de argumentação. Bom, indo adiante, a gente tem, né, uma proposição nesse livro que trabalha com fases do desenvolvimento científico. Né? Então, diferente do Popper, né, o Kuhn ele vai olhar mais para o lado prático, de como é que a ciência de fato é produzida pelos cientistas. Então, ele tem uma visão um pouco mais pragmática e menos filosófica, no sentido de o que deveria ser. Né? Então, ele está mais preocupado de como acontece na realidade a prática da ciência. Né? Ele vai dizer o seguinte: bom, a gente tem essa fase da ciência normal, que é a fase 2, que está colocada nesse gráfico, né, nesse esquema apresentado aqui, que está na figura 3.2 do livro que eu recomendo para vocês lerem. E ele vai dizer o seguinte: bom, nessa fase 2, que a gente tem aquela ciência normal, né, a gente tem um paradigma estabelecido. Né? A gente já vai definir com mais precisão o que o autor entende como paradigma. E nesse período a gente tem aqui a aparição de anomalias que vão tentando, né, os cientistas vão tentando resolver à medida que os testes empíricos vão mostrando as contradições ou os casos não previstos pela teoria.
E quando esse paradigma começa a apresentar, né, uma série de problemas, as anomalias começam a se tornar insustentáveis, a gente tem a fase revolucionária, tá? A fase 3, que é o momento em que a gente tem a elaboração de teorias ou paradigmas alternativos que buscam, né, dar conta de explicar aquilo que a teoria já explicava anteriormente, mas enfrentar os problemas, né, não resolvidos pelo paradigma anterior. Então, essa fase 3, né, quando a gente tem a adoção de um novo paradigma, a gente tem uma ruptura, que é a chamada ciência revolucionária nesse esquema que está sendo apresentado. Agora, a gente tem uma fase anterior, né, ao estabelecimento do paradigma, que é a chamada fase pré-científica. Então, essa fase pré-científica, a gente vai ter aí um conjunto de paradigmas ou de visões de mundo, né, que são concorrentes. E nessa fase vai haver aí uma disputa entre as diferentes escolas de pensamento, entre as diferentes linhas teóricas, e a adoção ou não vai depender de uma série de fatores, como os aspectos sociológicos, aspectos técnicos mesmo associados à questão da metodologia, das promessas, né, de resolução de problemas científicos de cada programa. Tá? Então essa fase pré-científica é a fase em que ainda está em disputa as teorias tentativas, né, se a gente for usar a linguagem do Popper, e a partir do momento que uma delas, né, é adotada por um grande número de cientistas e ela se mostra, né, promissora, então ela vai ter alguns critérios para ser adotada, há o estabelecimento desse paradigma. Então quando esse paradigma se estabelece, os autores, né, os cientistas, eles não ficam discutindo as bases desse paradigma. Eles vão desenvolvendo uma série de pesquisas tentando aperfeiçoar e explorar o máximo possível da potencialidade desse conjunto, né, teórico em função aí dos testes empíricos. Então essa é a ideia básica do Thomas Kuhn, que a gente tem essas fases, e que a fase da ciência normal ela é que perdura por um longo tempo. Né? Então a gente vai ter um momento em que a gente vai ter o esgotamento da capacidade preditiva ou da resolução de problemas de um determinado paradigma, e é só então que a gente entra, né, nessa crise, e essa crise pode gerar ou não a adoção de um novo paradigma. Né? O novo paradigma só vai ser adotado se ele conseguir atender aí alguns critérios que a gente vai ver na sequência. Tá? E a fase anterior, né, da adoção do paradigma é essa fase chamada pré-científica, né, que é uma fase em que a disputa para estabelecimento aí de algum paradigma, né? Um padrão de regras, a gente pode pensar assim, que vai determinar o que vai ser pesquisado, da forma como isso vai ser investigado e assim por diante. Bom, então, colocando um pouquinho mais específico, né, o conceito de paradigma, basicamente, no Thomas Kuhn a gente pode entender como um conjunto de regras e procedimentos de como fazer a investigação científica. E claro, para estabelecer um novo paradigma, isso vai requerer aí um convencimento da comunidade de cientistas. Né? E o novo paradigma, quando ele está contrapondo ao paradigma anterior, né, ele deve ser melhor que o anterior em dois sentidos básicos. Primeiro, ser capaz de resolver os problemas que são considerados importantes pela comunidade científica e também trazer esperança de realizações futuras, ou seja, que ele tem um potencial de crescimento, de trazer novas respostas em relação ao paradigma vigente. Além disso, né, o novo paradigma, para que ele possa ser estabelecido, né, ele vai ter que atender também a algumas outras características. Né. Primeiro, ele vai ter que requerer a adesão de um número suficientemente grande de cientistas, tá? E tem que oferecer soluções para problemas ainda não resolvidos, ou seja, que o paradigma atual não consegue resolver. Tá? Então, são dois requisitos importantes para que o paradigma se estabeleça, de fato, como um padrão, um guia, né, de como fazer a ciência numa determinada área do conhecimento para todos os cientistas. O paradigma, basicamente, ele determina quais são os problemas de pesquisa relevantes que vão guiar toda a pesquisa. Então, lembrem das aulas iniciais, né, que o problema de pesquisa, a pergunta que você quer responder, que vai guiar o que a gente vai buscar, tá, nas pesquisas, principalmente nas pesquisas empíricas. E também, né, vai já propor o tipo de resposta que a gente vai obter. Então, a elaboração da hipótese, né, como uma resposta temporária aos problemas de pesquisa, né, também já vão sendo pré-moldadas por esse paradigma vencedor, ou paradigma que vai estar vigente em um determinado período da história. Tá? Além disso, esse paradigma também vai já estabelecer diretrizes de quais são os métodos de investigação
que vão ser aplicados e quais valores cognitivos são importantes, né, na elaboração teórica. Se é a simplicidade, né, se é a coerência lógica, se é a fertilidade, por mais que, né, não seja tão simples, a gente pode partir para uma teoria mais complexa, mas em contrapartida a gente tem uma promessa, né, de conseguir explicações sobre os fenômenos de uma maneira muito mais abrangente do que uma teoria mais simples, né? Então é o paradigma que vai determinar quais são esses valores compartilhados, né, entre uma comunidade científica. E além disso, né, o paradigma ele estabelece um consenso ontológico, né, aquela visão de mundo. Como é que o mundo é descrito, se ele é composto como uma máquina, se ele é composto como um organismo vivo, enfim. Basicamente, a ontologia ela vai dizer, né, do ponto de vista mais abstrato e mais geral, como o mundo se configura, né, e quais são os elementos que devem ser estudados. E a partir disso, né, obviamente, vão se desenvolver as teorias e os métodos específicos de investigação. Mas tudo isso vem, né, dessa base que é dada pelo paradigma científico na perspectiva do Thomas Kuhn. Bom, a gente vai ter aquele momento da crise do paradigma, segundo Kuhn, quando a gente tem um acúmulo insustentável de anomalias. Né? Ou seja, a gente já não consegue dar conta de remendar a teoria porque as evidências empíricas estão apontando, né, que as predições e as explicações estão cada vez mais equivocadas. Tá? Quando isso acontece, a gente entra naquela fase 3, chamada período revolucionário. Né? Agora, a substituição de um paradigma para o outro, né, por mais que a gente esteja num momento de crise, né, do paradigma, ela não acontece, né, de maneira determinista. Ela só vai acontecer se houver a construção de teorias alternativas, né, e é a tendência que isso ocorra porque, dada a insatisfação com os resultados, né, do paradigma vigente, né, a comunidade científica ela vai procurar estabelecer outros fundamentos teóricos para dar conta, né, de resolver os problemas que não são respondidos, né, pela teoria ou pelo paradigma vigente. Então essa proposta teórica que surge nesse momento, ela vai ser chamada de ciência extraordinária. Ou seja, a gente não está na ciência ordinária, não está fazendo aquilo que a gente sempre faz, a gente procura estabelecer ou criar, né, uma nova teoria, portanto, extraordinária. E a teoria vigente, ou paradigma vigente, ela não é abandonada assim que haja aí, né, uma alternativa que se conforme, né, num novo paradigma, ou seja, que atenda aqueles requisitos de ampliar o conjunto de respostas que a gente pode obter, né, dar conta de resolver novos problemas que a teoria anterior não resolve, que responda também, né, os problemas anteriores que já eram explicados, vamos dizer assim, pela teoria anterior, né, e que também isso seja aceito pela comunidade científica como um novo horizonte aí de trabalhos de investigação. Bom, uma coisa interessante que aparece na obra do Thomas Kuhn é que os paradigmas, né, eles podem ser entendidos aí como uma visão de mundo dos cientistas. E aí ele vai dar várias definições, né, ao longo do texto sobre o que é um paradigma científico, mas se a gente for depurar um pouquinho mais, basicamente existem alguns aspectos, né, associados a essa definição. Tem um aspecto filosófico, ou seja, que diz respeito a como a ciência deve ser, né? Isso é determinado em cada paradigma. Existe um aspecto sociológico que envolve a prática, de fato, da pesquisa e como é que os cientistas agem e reagem mediante os resultados obtidos aí nos testes empíricos, nas discussões críticas entre os pesquisadores. Tá? Existe um aspecto científico, obviamente, né, que vai estar associado aí à capacidade preditiva, à adequação das explicações à realidade, né, de cada paradigma científico. E existe também um elemento psicológico, ou seja, que vai envolver um conjunto de crenças, né, e valores que, de maneira inevitável, estão associados à prática da pesquisa. Independente se a gente está trabalhando na área da física, na área da química, né, que em tese pressupõe uma objetividade maior do que pesquisas na área de ciências humanas, por exemplo, né, o autor vai reconhecer que existe esse elemento psicológico. Tá? E para ilustrar um pouquinho melhor isso, né, a gente pode usar essa perspectiva da Gestalt, que é uma teoria da psicologia, sobre a qual, né, o próprio Thomas Kuhn vai se basear para fazer sua argumentação nessa linha,
que é a questão da perspectiva, né? Ou seja, a gente vai ter um paradigma que ele vai descrever como que a gente deve olhar a realidade, né? A gente pode ter outras formas alternativas de descrever como que essa realidade funciona. Ou seja, a ideia de paradigmas concorrentes, né? Ou de visões de mundos distintas. Então aqui, usando, né, essa técnica de imagens própria da psicologia, a gente pode observar o seguinte. A gente pode ter uma teoria 1, né, que vai descrever a realidade, né, como se a gente estivesse olhando para essa figura, né, por esse esboço de desenho, e aí a gente estivesse vendo, né, uma pessoa jovem, uma mulher jovem aqui, uma moça. Tá? Então, se vocês observarem com calma, vocês vão ver uma moça nesse primeiro painel olhando para trás. Agora, no painel 2, no painel B, né, que retrata uma interpretação alternativa da realidade, né, o T2, o que está sendo demonstrado aqui seria uma senhora idosa, uma velha. Né? Então, se vocês observarem bem, aqui a gente vai ter essa imagem. Né? A gente olha e observa aí uma senhora idosa, em vez de observar uma mulher mais jovem. Porém, quando a gente vai para a realidade ela é muito mais rica em experiência, né? e contém aí uma complexidade muito maior. Né? Então, quando a gente vai para a realidade, que poderia ser exemplificado aí, né, pelos testes empíricos, através dessa imagem que é colocada aqui, a gente vai enxergar aquilo que a gente quer enxergar a partir da perspectiva teórica. Então, nessa imagem, se vocês prestarem atenção, podem até pausar o vídeo para observar com calma, ou recorrer ao livro, porque eu tirei, né, da leitura recomendada para vocês essa imagem, vocês conseguem observar tanto a moça quanto a senhora idosa. Basta que vocês procurem, né, de acordo com essa teoria ou essa imagem pré-estabelecida que a gente está buscando na realidade. Então, se vocês observarem aqui, né, um pouquinho mais nessa parte, a gente pode ver os cílios, né, o nariz da moça olhando para trás. Por outro lado, a gente poderia interpretar como esse traço aqui, como sendo o nariz, né, da senhora idosa, aqui a boca, e mudando a perspectiva, né, nossa visão de mundo, aquilo que a gente está pré-moldado, que a gente está buscando na realidade, né, que está pré-moldado na nossa mente, a gente consegue visualizar as duas coisas. E por que isso é importante? Né? Porque, basicamente, o que Thomas Kuhn traz é a tese da incomensurabilidade. Ou seja, a gente vai para a realidade e cada paradigma científico, né, ele vai encontrar o que ele está buscando. E aí coloca em xeque uma máxima popular que é aquela que diz que contra fatos não há argumentos. Né? Ora, nós estamos olhando para o mesmo fato e a gente pode interpretar de maneira distinta. Portanto, isso coloca em xeque a ideia do Popper de que a falseabilidade vai ser o critério de demarcação, né, do que é científico e não científico, e principalmente, né, na determinação do que é válido e não é válido, né, em termos de proposição teórica. Então, cada teoria rival ela vai encontrar, né, o que o paradigma ensinou a procurar nos testes empíricos. Certo? Então, aqui ele vai colocando em xeque justamente aquele critério do falseacionismo a partir dos testes empíricos como suficiente para refutar uma teoria. Né? Então ele vai dizer que não é isso que vai levar à refutação de teorias. Então essa refutação ela vai ser muito menos regular, porque há uma tendência à defesa, à proteção das teorias por parte dos pesquisadores, né? E que somente quando há uma crise no paradigma e a adoção, né, uma aderência por mais pesquisadores de um novo paradigma, é que há de fato a mudança de chave. Né? Não necessariamente só a objetividade, né, do teste empírico é suficiente para que haja a refutação de uma teoria e a aceitação de uma outra teoria. Tá? Então, esse contraste, né, da incomensurabilidade com o falseacionismo, né, justamente tem a ver com esse fato, né, de que a adoção de um novo paradigma seria como uma conversão mental. Né? Ou seja, em vez de eu enxergar a moça aqui, eu estou reinterpretando a realidade e estou enxergando, né, uma senhora idosa. Então é basicamente isso que acontece quando a gente tem a transição de um paradigma científico para outro. E nos momentos de crise, né, a disputa entre as teorias rivais ela não pode ser baseada somente em critérios lógicos, né, ou seja, a coerência interna da explicação, a simplicidade de uma teoria e o que os dados empíricos mostram. Né, principalmente porque
essa interpretação da realidade, tá, ela vai estar sujeita aí à visão de mundo de cada um, tá, de cada um dos paradigmas em disputa. E pode ser que a gente não consiga concluir, né, qual das duas teorias alternativas vai estar mais aderente à realidade. Bom, essa primeira exposição, né, que joga um banho de água fria sobre aquela ideia do Popper, que parecia ser mais organizada e definitiva, para definir o que é ciência e o que não é, e como é que evolui a ciência, né, vai ser retomada aí pelo Henri Lakatos, que não confundam, né, com a Eva Maria Lakatos do livro que a gente está usando, né, não nessa aula, mas nas aulas da semana passada. É só uma coincidência de sobrenome. Mas esse filósofo húngaro, né, ele tentou fazer uma acomodação das duas perspectivas. Né? A gente poderia até brincar com o método dialético, a gente discutiu em aulas anteriores, né, em que, na verdade, ele confronta, né, a proposição de Popper, a proposição do Kuhn, e a partir das diferenças, né, dessa discussão, ele tenta fazer uma proposição que englobe, né, o melhor de cada um deles. Né? Então, como se tivesse uma tese, uma antítese, e ele procura fazer uma síntese dessa discussão, né, que de fato houve. Inclusive esse trabalho de 1970, não coloquei o título aqui, depois eu posso deixar para vocês, ele é uma transcrição de um congresso em que tanto o Karl Popper como o Thomas Kuhn apresentaram suas ideias, né, e discutiram, debateram essas ideias. E é a partir dessa concepção que o próprio Henri Lakatos vai tentar fazer uma proposta própria. Tá? Então, basicamente, ele vai colocar em confronto a metodologia normativa de Popper. Por que é normativa? Porque o Popper queria estabelecer quais são as regras que toda a ciência deve perseguir, né? Ou seja, como que a ciência deve ser, como que a investigação deve ser conduzida. E a metodologia positiva de Kuhn diz respeito a, de fato, como ela funciona. Né? Ou seja, ele vai resgatar na história como é que evolucionaram aí, né? Evoluíram as principais correntes científicas na área da física e como é que ela se transformou. Tá? Então, por isso que ela é positiva. Ela explica como é que funciona e não determina como a investigação científica deve ocorrer. O Lakatos vai defender a tese que o Popper foi mal interpretado, ou seja, aquilo que tanto Thomas Kuhn como outros, né, que acabaram seguindo o Popper, entende como falsacionismo, é um falsacionismo ingênuo, ou seja, não é simplesmente um teste empírico que vai derrubar, né, uma teoria como um todo. E ele vai propor um falsacionismo sofisticado, ou seja, uma interpretação própria em relação ao trabalho do Popper, né? E aí ele vai já também trazer novas contribuições em relação a como harmonizar ou acomodar, né, algumas perspectivas do Popper que estão corretas, com também algumas observações do Kuhn que estão totalmente adequadas. Né? Ou seja, ele não nega o fato de que os pesquisadores, né, os cientistas, eles tentam proteger a sua teoria até que se esgote, né, todas as suas possibilidades. Ou seja, existe um tempo, vamos dizer assim, de carência para que um determinado paradigma, mas que o Lakatos vai chamar de programa de pesquisa, para que esse programa de pesquisa possa, né, testar todas as suas potencialidades, não ficar refutando a toda hora e abandonando uma ideia que pode ser promissora. Então, essa ideia de programa de pesquisa, né, do Lakatos, ele vai dizer o seguinte: bom, a gente vai ter programas de pesquisa que são concorrentes, né, eles podem inclusive coexistir ao longo do tempo, não necessariamente a gente vai ter uma ciência normal em que haja somente um programa de pesquisa, né, a gente pode ter um dominante, mas a gente pode ter grupos menores trabalhando com pesquisas, com programas de pesquisa distintos, mas ele vai colocar o seguinte: cada programa de pesquisa vai ter um núcleo rígido, né, que são concepções básicas ou as visões de mundo, né, que o próprio Thomas Kuhn havia colocado, em que a gente vai ter ali algumas premissas que elas são infalsificáveis. Ou seja, a gente não vai questionar a partir do momento que a gente aceitou elas. Né? Então é uma decisão metodológica de trabalhar com esse conjunto de premissas básico e depois construir as teorias, as hipóteses auxiliares, que ele vai chamar de cinturão protetor. Ou seja, esse cinturão protetor é que, de fato, vai ser testado do ponto de vista empírico. Então eu posso, por exemplo, ter uma teoria auxiliar, as concepções básicas de um programa de pesquisa, e ela se mostrar falsa. Né? Eu posso reformular essa concepção e, com isso, eu vou protegendo o meu núcleo rígido. Tá? Essa proteção,
essa reformulação, ela pode ser feita, por exemplo, com hipóteses ad hoc. O que são hipóteses ad hoc? Esse termo ad hoc, que vem do latim ad Rosselli, ele significa para um caso específico. Então eu posso ter uma teoria geral sobre um determinado fenômeno, mas eu encontro um caso que contradiz a teoria geral. Ela se aplica para uma série de coisas, mas para esse caso específico ela não funciona. Então eu elaboro uma hipótese, eu explico aquele caso particular, então eu complemento minha teoria com uma hipótese que é específica para o caso particular. Então eu tenho a regra geral, mas eu tenho algumas exceções. Então dessa forma, um programa de pesquisa vai protegendo seu núcleo duro, ou seja, eu não mexo nas concepções básicas, eu simplesmente adiciono ou reelaboro partes desse cinturão protetor. Então é como se eu tivesse uma hierarquia que eu tenho as concepções básicas, que são intocáveis da teoria, e todo um conjunto de nível mais baixo em que eu posso ir trabalhando à medida que os testes empíricos vão mostrando que alguma parte dela está errada ou não. Mas eu nunca mexo nesse núcleo rígido. E essa alteração ela pode ocorrer através das chamadas hipóteses ad hoc. Para casos específicos de anomalia, eu crio uma explicação plausível, que tenha um grau de coerência com as hipóteses auxiliares já elaboradas anteriormente. Bom, além disso, o Lacazette vai propor o seguinte. A gente tem programas de pesquisa concorrentes e a gente vai ter programas de pesquisa que podem estar numa fase degenerativa ou numa fase progressista. O progressivo, para usar o termo que está no livro. O que é um programa degenerativo? É aqueles que vão incorporando hipóteses ad hoc, mas elas não conduzem ao aumento do conteúdo empírico. Então, a gente pode entender essa ideia de conteúdo empírico como aquilo que a teoria é capaz de explicar. Ou seja, ela vai aumentando sua capacidade explicativa, preditiva, de compreensão, inclusive de recomendações. Quando eu só vou colocando hipóteses ad hoc para proteger, e eu não explico mais nada, ou seja, essas hipóteses são sempre para casos específicos e vão aparecendo cada vez casos mais específicos, e basicamente é como se eu estivesse fazendo uma teoria específica para cada caso, a teoria está se degenerando. Esse programa de pesquisa está se degenerando, porque ela não está dando conta de estabelecer leis mais gerais ou de explicar de uma maneira mais razoável aquilo que ela se propôs. Por outro lado, a gente vai ter os chamados programas progressivos. Aquele que, à medida que a gente vai avançando, sem alterar aquele núcleo rígido, a gente vai criando novas hipóteses auxiliares, a gente vai conseguindo explicar mais coisas, vai conseguindo explicar, prever mais fenômenos. Então a gente vai ganhando em termos de conteúdo empírico. Então basicamente, um programa de pesquisa progressivo, ele vai lá ter uma teoria inicial, depois a partir dos testes empíricos ele tem uma reformulação ou uma complementação, vai para T2, T3, Tn e assim por diante. A ideia é que para que um programa seja progressivo, a Tn ela tem que ter um conteúdo empírico maior do que Tn-1, sendo que N e N-1 seria a posição dessa teoria no tempo, uma teoria anterior versus uma teoria posterior. Então a teoria posterior ela tem que ser capaz de solucionar problemas que a teoria anterior não deu conta, aumentar a capacidade preditiva, ter ganhos de conteúdo empírico, e assim sucessivamente. Então, se isso está em marcha, a gente vai considerar que um programa vai ser progressivo. Caso contrário, a gente está elaborando cada vez mais hipóteses específicas para dar conta das anomalias, a gente vai estar num momento em que o programa de pesquisa está na fase degenerativa. Bom, então, para o Lakatos, isso também implica num novo critério de demarcação. O que é o critério de demarcação? Aquilo que vai ser considerado científico e aquilo que não vai ser científico. Então ele reformula a proposição do Popper. Então vocês lembrem da aula anterior que a gente trabalhou com a proposta de demarcação entre o que é científico, o que é pseudociência e outras formas do saber, proposto pelo Popper. E, de certa forma, o Lakatos ele aceita a proposição do Thomas Kuhn que nenhuma teoria ela pode ser falseada por testes empíricos. Porque basicamente o que vai ser falseado é o cinturão, mas o conjunto dela, e principalmente o seu núcleo duro, não. Então, para a gente considerar que algo é científico, primeiro, a teoria
ela deve estar imersa em um programa de pesquisa, ou seja, tem que ter fundamentos, tem que ter estudo sistemático ao longo do tempo, tem que ser aceito por um conjunto grande de cientistas que se dedicam a isso. E também, né, esse programa de pesquisa deve ser progressivo. Né? Ou seja, se eu estou com uma teoria, né, um programa de pesquisa que é degenerativo, ou seja, já não dá mais conta de explicar a realidade, significa dizer que, né, ele já perdeu esse caráter de cientificidade. E ele deve ser substituído, né, por outro que traga uma promessa, né, de resolução de problemas, de predições, né, que traga um conteúdo empírico que nos aproxime mais da verdade. Né. Então, se a gente está num programa de pesquisa que ele traz promessas, né, que à medida que a gente vai avançando, a gente vai conseguindo explicar mais fenômenos da realidade, tá? Então ele atende, né, ao critério de cientificidade proposto aqui pelo Lakatos. Bom, além disso, né, a adoção de um paradigma não é errático, né, como sugere o Kuhn. Ele vai dizer que há uma certa racionalidade, como proposto pelo Popper, né, que vai ser baseado justamente nesse potencial, né, se o programa de pesquisa ele é progressivo ou se ele está se degenerando. Então existe um aspecto aí de racionalidade entre a aceitação de um paradigma, né, ou de um programa de pesquisa, usando a linguagem própria do Lakatos, e a refutação de um outro. Tá? Porém, a refutação só ocorre quando um programa degenera e outro alternativo oferece melhores perspectivas. Então, de certa forma, aqui ele concorda com a perspectiva do Thomas Kuhn. E a demarcação, né, do que é científico e do que não é, já não vai depender tanto da falsificação, né, em função daquele problema lá da incomensurabilidade que foi proposto pelo Thomas Kuhn, mas do progresso teórico e empírico do programa. Então, essa capacidade de responder mais problemas de pesquisa que vai definir, né, se aquele programa ele é progressivo ou não, e essa progressividade vai demarcar, né, se é um programa de pesquisa científico ou se é um programa, né, que já vai perder esse status de científico. Bom, eu deixo aí a recomendação, né, para que vocês leiam o livro do Duílio Berne e da Brena Fernandes, o Métodos e Técnicas de Pesquisa, o capítulo 3. É um capítulo bastante interessante. E também esse capítulo ele faz algumas discussões sobre a aplicação dessas ideias que eu apresentei para vocês nessas duas aulas nas ciências econômicas. Inclusive, a atividade avaliativa semanal vai versar sobre isso. Né? E depois eu passo as recomendações para vocês pela UFPR virtual. Tá? Bom, desejo aí a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.